pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje trazendo aí uma dinâmica assim bem diferente. Por quê? Porque eu vou falar sobre parábola. Então, hoje eu vou falar sobre a parábola do joio. Então, pessoal, como que vai funcionar essa parábola do joio? Você já teve assim alguma curiosidade de pensar, né, como que se faz uma parábola, né, ainda mais sobre esse tema? Bom, já tem 2 anos que eu estou pensando, né, que me deu assim, eu vou fazer uma dinâmica sobre a parábola do joio. E me vinha assim na cabeça uma ideia. Mas hoje, de repentemente, me veio e eu falei, eu vou postar essa dinâmica. Então, se você está falando sobre esse tema, né, aí na sua célula, na sua escola bíblica dominical, no seu grupo de mulheres, no seu grupo de jovens, onde você achar interessante, então eu espero que você goste desse tema e dessa dinâmica, tá bom? Você vai precisar de uma folha de papel, que nem essa, com uma linha bem aqui no meio. E aí, como que você vai fazer? Primeiro, pessoal, antes de eu continuar, se você já está achando interessante aí, está curioso, deixa a sua curtida, tá bom? Comenta abaixo, diz que você gostou, que você vai fazer, que achou interessante. Mas a verdade é que você tem que fazer alguns comentários, tá? Então eu vou precisar explicar para você. Primeiro, a parábola do joio, que está lá em Mateus 13, ela fala de... Logo Jesus começa a falar sobre esse tema e ele fala aí sobre 7 parábolas. E ele começa a falar e explicar a parábola, né, do joio, mas na verdade, quando ele fala para toda aquela multidão, a explicação mesmo ele vai dar para os discípulos, porque eles não tinham entendido até então. E veja que essa parábola tem a ver com o fim do mundo, tem a ver com Deus vindo e fazendo a separação dos filhos de Deus e dos filhos das trevas, né? É assim que a Bíblia fala, né? Do inimigo. Então, o que você vai fazer? Você vai ler lá toda a parábola, né? E a parábola fala justamente que o dono da lavoura, ele tinha plantado o trigo, o inimigo veio enquanto eles estavam dormindo, semeou o joio, então eles tiveram que crescer juntos. E não é isso que a gente tem vivido hoje, né? No meio da própria igreja, nós temos convivido com o trigo e o joio, né? Os dois estão ali juntinhos. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele fala da lavoura, ele não está dizendo, olha, foi numa lavoura vizinha que foi semeado e ali aquele joinho foi crescendo e foi entrando na outra lavoura. Não, foi semeado no meio do trigo, que são os filhos de Deus. Porque é assim que Jesus, quando fala da explicação, ele diz, né? São os filhos de Deus convivendo com os filhos, né? Com o inimigo, com os filhos do diabo. Então é o bem e o mal, os dois convivendo juntos. E é óbvio que muitas vezes a gente está já assim cansado, a gente está assim triste de ver, né, o bem e o mal, e a gente às vezes tem assim algumas dúvidas, tem algumas pessoas que às vezes deixam de estar na igreja fazendo o que é correto, fazendo o que é certo. Por quê? Porque de alguma maneira esse mal interfere, esse mal acaba como que influenciando, porque é para isso que ele está ali, né? Eles se parecem, eles são muito parecidos. Mas uma coisa maravilhosa é que quando Jesus diz, quando Jesus explica, olha, no momento certo, na hora certa, Deus vai enviar os seus anjos e são eles que vão fazer a colheita. Por que Jesus disse isso? Porque quando os servos viram que estavam aquelas duas sementes juntas, eles quiseram fazer a separação, mas eles não puderam. Por quê? Exatamente por elas serem muito parecidas. Então se confunde. E uma vez eu ouvi dizer justamente que quando você tenta tirar o joio, né, o mal, muitas vezes você machuca aquele que é o bom, né, aquele que é o bem. E é por isso que às vezes a gente precisa ter essa paciência de conviver. Mas esse conviver não é abraçar, não é aprovar. Esse conviver, né, essa paciência que a gente tem que ter é justamente se aproximando mais de Deus através da sua palavra, né? É se aproximando mais de Deus através da sua palavra, é buscando intimidade com o Senhor, é buscando fazer a coisa certa, é
não desanimando, é realmente continuando aí firme, sabendo que existe o bem e existe o mal. E a gente não pode ficar confuso, sabe? Começando a abraçar o mal, achando que o mal é o bem. Porque é isso que o inimigo faz. Acaba nos confundindo, acaba confundindo muita gente. Eu sei que você conhece pessoas que andavam certinho, mas que começaram a conviver com pessoas, às vezes na própria igreja, acabaram se influenciando com pessoas que são do mal, que estão ali para realmente atrapalhar e acabaram, saindo, se desviando, se afastando. E o mal estava realmente dentro da igreja. Então, por esse motivo, temos que ter paciência, temos que buscar na palavra de Deus e temos que ser firmes. Uma coisa interessante para você comentar aí na sua célula, no seu grupo, é que como os dois são muito parecidos, eles só são parecidos enquanto eles estão crescendo. Quando eles já estão maduros, eles são tão diferentes, tá? Por quê? Porque o trigo ele tem ali a espiga, né? E o joio não. Então é algo que fica assim muito nítido o diferencial. Por isso que nesse momento, no momento apropriado, quando os anjos do Senhor vier, não vai ter como se enganar, não vai ter como se atrapalhar. Mas nesse momento não tem condições, porque são muito parecidos enquanto eles estão pequenos, enquanto eles estão crescendo. Até porque se você não sabe, o joio, se consumido, ele pode até matar tanto humanos como animais. Então é uma erva muito nociva para o organismo, tanto humano quanto animal. Então veja do porquê Jesus ter feito essa comparação. Por quê? Porque o inimigo, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. E é esse o objetivo. Então, depois que você já fez toda a sua explanação, né, colocou tudo aí para o seu grupo, mostrou aí para eles toda a visão, né, que Jesus colocou, faz eles lerem junto tanto a leitura da parábola como a explicação de Jesus, tá bom? Todos aí no Mateus 13. Então você vai chamar de 2 em 2 e você vai entregar essa folha para você confirmar isso que você acabou de ler, tá? E então você vai pedir para que eles dividam a folha ao meio, cada um puxando de um lado. E aí você vai dizer assim, talvez não seja tão complicado, né? Porque aí, pessoal, uma coisa que eu tinha esquecido que é muito importante é que você, na sua folha, que você tiver dividido, escreva a palavra trigo e joio, tá? Isso é muito importante. Então, você vai chamar de 2 em 2 e entregar uma folha de papel. E pedir aí, né, para ver quem é da dupla aí que você entregou a folha, que conseguiu dividir na linha, né, na forma correta aqui, olha, separando trigo e joio. É claro, né, pessoal, que depois que a gente leu esse texto maravilhoso, a gente vai saber que por mais que eu tente, eu não vou conseguir repartir, né, na linha correta. E também, é claro, né, você vai fazer com que eles segurem aqui, tá? E puxem. Outra coisa, não deixem eles dobrarem e fazerem, sabe, aquele vinco no papel para ficar mais fácil. Tem que ser do jeitinho que está aqui, tá? Do jeitinho que você fizer aí. Então, coloca a linha e escreve trigo e joio e pede para eles dividirem. E, obviamente, é a confirmação de que não tem como. Nós temos que ter paciência, esperar em Deus, porque Jesus está voltando. Então, o que a gente precisa fazer é nos aproximar mais de Deus, confiar na sua palavra, buscar mais santidade em nossas vidas, porque é isso que a palavra de Deus diz, e não desanimar nunca. Por mais que a gente veja aí os filhos, né, do inimigo, como a parábola que ensina, como a parábola diz, avançando, né? O mal avançando. Então, pessoal, essa é a mensagem. Não desanime, fique firme, busque o Senhor. Jesus está voltando. Amém? E na hora certa, ele vai saber direitinho como fazer aí essa separação. Os filhos do reino, os filhos de Deus, os filhos
do maligno, como diz aqui a parábola do joio. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui, eu quero agradecer a você que sempre deixa comentário aqui, todos os vídeos que eu posto, as suas curtidas, para mim é muito assim motivador, anima muito, tá? Então a minha gratidão a você de coração. Então, pessoal, é isso. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.